Sabemos que o conceito de ambiente seguro expandiu-se e passou a abraçar o que há de mais complexo na atividade humana, a nossa integridade mental e emocional. A NR01, seguindo tendências mundiais, inclui os chamados riscos psicossociais relacionados ao trabalho. No vídeo parte 1 desse tema, o guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, vimos. O guia reúne informações iniciais sobre o tema. A abordagem detalhada do processo é oferecida no manual da NR01, tema de nossos vídeos futuros. Vimos que o Ministério da Saúde incluiu os chamados fatores psicossociais na lista de doenças relacionadas ao trabalho, LDRT, e assim o Estado brasileiro reconhece esses fatores como elementos de saúde relacionados ao trabalho. Vimos a integração entre NR01 e NR17. A NR01 leva o psicossocial ao nível de gerenciamento de risco ocupacional, responsabilidade da organização. Vimos a necessidade de listagem de fator de risco, perigo e possíveis consequências psicossociais. Os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho estão diretamente ligados à organização do trabalho. Não se trata de acompanhamentos individuais, mas sim de organização do trabalho. O começo NR17, avaliação ergonômica preliminar, AEP, e análise ergonômica do trabalho, AET. A AEP é obrigatória para todas as empresas. Vimos também na parte 1 aspectos necessários à gestão dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. A ajuda especializada, envolver partes interessadas, atribuir responsabilidades, comunicar aos trabalhadores. Agora vamos, nessa parte 2, abordar implementação da identificação de perigos e avaliação de riscos, implementação de controle e acompanhamentos das medidas de prevenção, documentação, identificação de perigos e avaliações de riscos ocorre por meio da avaliação ergonômica preliminar, AEP, incluindo o aspecto fundamental de viabilizar a participação do trabalhador em todas as etapas. A organização deve descrever as características do trabalho nas diferentes atividades, áreas e postos de trabalho, considerando a atividade real que o trabalhador está desenvolvendo. Não se trata de tarefa prescrita, planejada, mas sim da atividade que está sendo efetivamente realizada. O trabalho real, ocupacional, a partir das características do trabalho e da lista de perigos anteriormente preparada, há de se verificar se os fatores psicossociais estão presentes nas atividades de trabalho. Nada simples. Estamos lidando com um ser humano e cada um tem lá a sua sensibilidade, sua percepção, seus sentimentos, suas necessidades emocionais, tanto do lado do trabalhador quanto do lado do pesquisador. É uma medição muito mais complexa do que medir o ruído de uma máquina ou qualquer outro aspecto de engenharia. Aqui basta medidor específico, testado, calibrado, aferido e medições conforme procedimento. Nas questões humanas, ambiente bem mais complexo. Temos ferramentas com validação científica para melhor empreender essa tarefa de levantamento. Não é o tema desse vídeo, mas citamos Protocolo COPSOQ, que é o Questionário Psicossocial de Copenhague, o Questionário JCQ, de Robert Karasek, Questionário ERI, dentre outros. Além de questionários, há de se utilizar de ferramentas outras, workshops, entrevistas. Se os fatores de risco, perigos, estiverem presentes, realiza-se a avaliação e a classificação de risco, conforme item da NR01 15442. Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação de severidade das possíveis lesões ou agravo à saúde, com a probabilidade de sua ocorrência. Para cada fator de risco identificado, faz-se a análise desse risco, avaliando qualitativamente a gravidade das consequências e a probabilidade de ocorrência. A célula interseção de gravidade e probabilidade indica a intensidade deste risco em particular, como sendo baixo, médio, alto ou muito alto. Na avaliação da probabilidade, aspectos importantes devem ser considerados, tais como a duração do trabalho, a frequência e a intensidade da exposição e outros aspectos operacionais.
Temos agora uma lista dos perigos existentes e do risco que cada um desses perigos oferece. Os riscos avaliados apontam aqueles que merecem nossa atenção primeira. Há de se adotar medidas de controle para cada risco identificado e classificado. O item 141 da NR01, a linha G, nos diz a prioridade das medidas de controle. G. Implementar medidas de prevenção. Ouvir os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade. 1. Eliminação dos fatores de risco. 2. Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva. 3. Minimização e controle dos fatores de risco, adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. 4. Adoção de medidas de proteção individual. Cada medida de controle adotada deve ser contemplada com cronograma, responsáveis, forma de acompanhamento, de aferição de resultado, conforme item 15522 da NR01. Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma com responsáveis, forma de acompanhamento e aferição de resultados. Aspecto fundamental de acompanhamento das medidas de prevenção trata da participação dos trabalhadores. Os trabalhadores, que devem participar de todo o processo de identificação dos perigos, avaliação dos riscos e adoção de medidas de prevenção, são fundamentais para que essas medidas sejam mantidas ao longo do tempo, porque eles estão presentes nas atividades do trabalho e podem ser vigilantes, no sentido de verificar se as medidas implementadas estão sendo mantidas e se está sendo eficaz. Documentação. Todo o processo tem que ser documentado. Inventário de risco, descrição de perigos e grupos expostos, uma renovação a periodicidade mínima de 2 anos, ou quando houver alteração significativa nos processos ou no trabalho. Plano de ação, cronograma, responsável, indicadores, contínuo. A análise ergonômica preliminar psicossocial, relatório técnico de identificação, revisão se ineficaz. Canal de denúncias, registro de assédio e resoluções imediatas. O item 15732 da NR01 aponta as informações que o inventário de risco ocupacional deve necessariamente ter. A. Caracterização dos processos e ambientes de trabalho. B. Caracterização das atividades. C. Descrição dos perigos com a identificação das fontes e ou circunstâncias. D. Indicação das possíveis lesões ou agravo à saúde decorrentes da exposição dos trabalhadores aos perigos. E. Indicação dos grupos de trabalhadores expostos ao perigo. F. Descrição das medidas de prevenção implementadas. G. Caracterização da exposição dos trabalhadores ao perigo. H. Dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. E I. Avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação. Clique no card e conheça outros de nossos vídeos. Guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, parte 1. NR10. Condições ou situações de grave e iminente risco